Olá, estudantes! Eu sou a professora Nayara e vou estar aqui com vocês nessa segunda aula do projeto de ensino sobre metaverso. Bom, nessa segunda aula nós vamos falar a respeito de possibilidades do metaverso, ou seja, o que a gente pode fazer dentro do metaverso e como o metaverso pode impactar aí as nossas vidas, né? É lógico que aqui nessa aula a gente vai falar só de algumas possibilidades, né? Porque as possibilidades, no momento, elas são infinitas, né? A gente não sabe muito bem em que momento as coisas vão acontecer e como elas vão acontecer e em que medida a tecnologia vai se desenvolver ao longo do tempo para a gente conseguir desenvolver mais e mais coisas dentro do metaverso. E ainda tem, né, algumas pessoas que têm dúvidas se o metaverso vai se desenvolver como se espera ou não, né? Mas nessa aula aqui a gente vai falar sobre as possibilidades, sobre o que pode acontecer dentro do metaverso. Bom, e você já pensou, né? Certamente você já ouviu falar sobre metaverso, né? Já leu alguma notícia, viu alguma reportagem na TV, né, sobre esse assunto. Inclusive o Fantástico há pouco tempo, né, fez uma reportagem sobre o metaverso que a gente vai trazer aqui hoje. Você já pensou nisso? O que a gente pode fazer com o metaverso? Bom, só para contextualizar, né, a gente saiu uma matéria há pouco tempo, né, esse ano, sobre o metaverso, né? Olha lá, o metaverso deve movimentar mais de 2 trilhões de reais até 2025. A gente está já em meados de 2022, né? Temos pouco tempo para chegar em 2025, aí 2 anos e meio, né? E essa indústria do metaverso já tem uma possibilidade de movimentar esse monte de dinheiro, né? 2 trilhões de reais. E aí, né, foi um estudo, né, de uma consultoria muito famosa, muito bem conceituada no mercado, né, que é a Boston Consulting. E aí, olha só a relevância, o tanto de investimento que esse mercado, ainda no seu início, né, você viu na aula anterior com a professora Carla, que o metaverso ele não vem de hoje, né? A gente está falando muito de metaverso, mas ele não surgiu agora, de uma hora para outra, né? Ele já vem se desenvolvendo há alguns anos, né? Há algum tempo. Mas, veja, desse pontapé, né? A partir do momento que a gente começou a ter tecnologia, né? Para rodar o metaverso, né? Que isso começou a virar uma realidade, a gente tem pouquíssimo tempo de desenvolvimento aí até 2025 e já vamos ter uma movimentação de dinheiro considerável nesse projeto, tá bom? Bom, a primeira possibilidade que eu trouxe aqui para vocês é essa aí, ó. É uma realidade, tá? Eu vou trazer algumas notícias para vocês de coisas reais e nós vamos falar a respeito nessa aula, tá bom? Olha lá, Universidade inaugura sala de aula de realidade mista no metaverso. O que significa isso, né? Uma universidade lá de Hong Kong, né, tem um segundo campus da universidade em outra cidade, né, em Guangzhou, e eles resolveram fazer um metaverso, né, uma sala de aula no metaverso para integrar esses 2 campi da universidade, para que os alunos dos 2 campi pudessem interagir, discutir, participar de aulas, né, e que a barreira geográfica não fosse um problema. Então, a gente tem aí uma possibilidade muito importante, né, uma das mais importantes do metaverso, na verdade, que é a questão de derrubar barreiras geográficas, né? Através do metaverso, as pessoas que estão em diferentes partes geográficas do mundo conseguem interagir, né, e trocar tanto ideias, discutir questões e estarem presentes ali de uma forma mais palpável, né, do que uma videoconferência, né, que a gente vê a pessoa através da câmera. A expectativa é que com o metaverso a gente fique mais imersivo, mais presente, sinta mais presença ali naquele ambiente, lidando com as outras pessoas, que a gente sinta como se fosse uma experiência mais real mesmo, tá bom? Essa é a primeira possibilidade do metaverso.
A segunda possibilidade, ela está relacionada a essa notícia aqui, também é uma notícia real, olha lá. Grão de Gente investe 10 milhões para engatinhar, aí tem um trocadilho, né, para começar no metaverso. A Grão de Gente é uma empresa voltada para artigos infantis, né, de bebê e para mães, tá? E aí eles estão vendo uma possibilidade no metaverso para quê? Né? Para que as pessoas, os consumidores, interajam com o produto de modo virtual, para que eles possam ver, por exemplo, a dimensão de uma bolsa, como essa da foto que a gente está vendo aí na notícia, tá? As mães vão poder interagir, vestir a bolsa, ver outras pessoas utilizando, né? Olhar os produtos, como que eles podem ser utilizados, né? De modo quase que real, né? Como se ele tivesse vestido, como se a gente estivesse vendo um manequim, né? Mas é uma imagem virtual de uma pessoa real, né? Então, é a possibilidade do cliente ver aquele produto sendo utilizado, do cliente ver aquele produto como se ele estivesse na rua caminhando e olhasse uma pessoa, olha, aquela pessoa está caminhando com o produto, eu gostei daquele produto, né? Então, a partir daí, a gente tem a segunda possibilidade aqui dentro desse assunto, que é a de a gente utilizar o metaverso como uma vitrine, né? Então, ao invés da pessoa comprar na vida real um artigo, utilizar, e outras pessoas verem essa pessoa usando e quererem aquele artigo, gostarem do artigo, aqui no metaverso vai acontecer a mesma coisa, só que através de algo como os skins, né? Que a gente tem hoje nos jogos virtuais, que é quando a pessoa muda a aparência física dela, né, no mundo virtual, e todo mundo vê como aquela pessoa ali está aparentando, tá? Então, é a possibilidade de utilizar o metaverso como vitrine ou como passarela para divulgação de produto, tá? Vocês vão ver na terceira aula aqui do projeto de ensino com a professora Carla, ela vai abordar mais as possibilidades de venda do metaverso, tá? Aqui nós vamos dar uma pincelada e lá na terceira aula ela vai entrar no detalhe com vocês. A próxima notícia que eu trago aqui é voltada para a área da saúde, pessoal. Olha só, isso é real também, já acontece e é aqui no Brasil, tá? Equipe de pesquisadores brasileiros realiza cirurgia no metaverso. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui, né? Um hospital lá de São Paulo, tá? É um hospital infantil, resolveu utilizar o metaverso dentro da sala de cirurgia. Para quê? Para fazer simulação de procedimentos. A gente tem ali a doutora Gix, né, que é um personagem criado no metaverso, um personagem virtual, que todo mundo que está na sala de cirurgia consegue ver o que ela está fazendo. E aí as pessoas usam óculos e a doutora Gix, ela dá instrução para aquele médico que está realizando o procedimento, para ele fazer o procedimento correto. Qual a possibilidade que a gente vê aqui para o metaverso? É a possibilidade de ensinar, né? Da gente ter, por exemplo, um médico muito experiente em uma determinada área, né? Passando conhecimento para médicos que estão em formação ainda, ou que são menos experientes, ou que estão simplesmente aprendendo um procedimento novo, né? De modo mais real. Olha só, a gente está aqui também transpassando, né? Derrubando as barreiras geográficas e econômicas também, né? Porque imagina, é muito mais barato a gente ter uma reunião virtual, né, no metaverso, no sentido de que a gente não tem deslocamento das pessoas, a gente não tem hospedagem das pessoas, né? A gente não precisa alugar talvez uma sala física, nesse caso aqui, acontecendo numa sala física, mas poderia muito bem acontecer numa sala do metaverso, né? Tendo em vista que as mãos do médico são virtualizadas, né? A gente vê exatamente como ele está executando o procedimento ali virtualmente, né? Então, pessoal, essa é uma outra possibilidade. A saúde vai poder se beneficiar muito aí do metaverso, e essa é uma possibilidade que já vem acontecendo, inclusive, né, existe aí uma
uma expectativa de que, inclusive, esse personagem do metaverso ele consiga já identificar que o procedimento está sendo feito de maneira incorreta, né? E aconselhar ajustes, né? Dizer para o estudante ali fazer o ajuste no procedimento que ele está executando. A próxima notícia, olha só, ela está relacionada ao mercado imobiliário. Alugar espaço no metaverso, um negócio que pode render mais de 60 mil dólares por mês. Gente, isso aqui também já é uma realidade, tá? Uma empresa, ela comprou alguns terrenos, alguns imóveis no metaverso, pensando no quê? Pensando que algumas empresas iam gostar, iam querer investir, fazer ações no metaverso, mas não iam querer investir o suficiente para comprar um espaço. O que essa empresa fez? Né? Foi lá, comprou e está alugando, né? Porque como as pessoas não querem comprar, elas vão lá e alugam o imóvel. Então essa é uma possibilidade. A gente já tem, inclusive, imobiliárias, né, e construtoras vendendo apartamentos, né, já com uma réplica no metaverso. Então você compra o seu apartamento físico e já tem o seu apartamento no metaverso também. E aí você tem a possibilidade, né, de alugar para as pessoas tanto imóveis residenciais, né, quanto imóveis comerciais, né, ou pontos interessantes aí para que as empresas façam as ações e as divulgações dela de maneira pontual, tá bom? Um dos motivos para as empresas também não quererem investir no metaverso agora é essa questão do conservadorismo que a gente falou no início aqui do vídeo, tá? Então, algumas empresas, elas estão esperando para ver o que vai acontecer com o mercado do metaverso para poder investir, né? E aí, essa é uma questão que vai favorecer também o aluguel de imóveis agora nesse primeiro momento. O outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é a questão. Olha só, Nike lança coleção de tênis digitais para o metaverso. Preço chega a 2,8 milhões. Nossa, professora, como assim 2,8 milhões, né? Aqui eu vou trazer o conceito para vocês de NFT, né? Que são os Non-Fungible Tokens. O que significa isso? São os tokens não fungíveis, que eles não podem ser compartilhados, né? Eles não acabam, eles são únicos, né? E o que significa isso? É uma assinatura digital, você compra, é como se você comprasse um tênis da Nike e ele fosse exclusivo seu. Então, no metaverso, né? Então você compra o seu tênis ali, né? E ele é exclusivo, por isso que ele chega a esse preço de 2,8 milhões, porque são feitos leilões, né? Desses NFTs. E aí, a Nike lançou esse tênis aqui, que você consegue fazer o upload da skin no seu tênis. Como assim, professora? Ah, eu comprei esse tênis aí, ó, ele é meio branco, um pouquinho cinza, com o logo da Nike em azul. Deixa eu chegar mais para cá para vocês conseguirem ver. Com o logo da Nike em azul. Aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo trocar a skin do meu tênis, né? A Nike lança lá uma coleção nova, né? Feita por um estilista famoso, ou uma coleção com parceria com alguma outra marca. Eu consigo trocar a aparência do meu tênis para essa. Eu compro uma skin nova, não preciso comprar um tênis inteiro novo, e eu coloco aqui no meu tênis para ele ficar parecido com aquele, para ele ficar parecido não, para ele virar aquele que a Nike acabou de lançar. Então veja, a possibilidade aqui é de você lançar coleções e fazer parcerias, né, e lançar diversos itens, né, no mundo digital, de modo que as pessoas consigam obtê-los, né, e satisfazer essa necessidade do novo, né, de ter o que acabou de sair, de algo exclusivo. A próxima reportagem que eu trago aqui também está relacionada ao Brasil. Olha lá, brasileiros apostam no metaverso como o futuro das galerias de arte. Por quê, gente? Porque você, com certeza, né, já recebeu, compartilhou muitas imagens digitais, não é verdade? E a gente tem muito aquela preocupação do uso indevido, né, da imagem de outra pessoa. Por isso que existem os bancos de imagem, né? Por isso que a gente não pode plagiar o trabalho de uma pessoa, usar sem autorização.
E aí, através das galerias de arte no metaverso, o que pode acontecer? Através do NFT, que é aquilo que a gente acabou de falar sobre, você pode comprar uma obra de arte de um artista e só você vai ter o direito de utilizar aquela obra de arte ali, tá? Ah, ela pode ser copiada? Claro que ela pode ser copiada, né? Assim como a Mona Lisa, você vê quantas imagens da Mona Lisa por aí, não é verdade? Mas a Mona Lisa original, né, a gente sabe que está lá na parede do Louvre, né? Aqui vai ser a mesma coisa, você comprou a sua obra de arte, né? Só você vai ter a posse dessa obra de arte. O que favorece, né, a gente ter uma galeria de arte no metaverso? Muito mais fácil, né, para os artistas comercializarem o trabalho deles e também, né, muito mais fácil da gente comprovar que aquela obra de arte ali é autêntica, né, e também comprovar a posse desse material artístico, né? E aí favorece também colecionadores, porque você pode comprar hoje um NFT e se ele valorizar no futuro, você pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Como a gente tem o blockchain também no metaverso, garantindo que as informações trocadas aí na rede, né, elas tenham confiabilidade e segurança. Finalizo essa aula aqui perguntando para ti. E você? Você já pensou nas possibilidades para o metaverso? Como que o seu negócio ou a empresa que você trabalha pode atuar no metaverso? Né? O mercado que você está inserido, como que ele vai ficar no metaverso? Né? Porque o metaverso já é uma realidade. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal.